Hello, guys. So, how are you doing today? I hope you all are doing very fine. And let's begin our lesson of today. Então, gente, livro Get Ready 2, capítulo 6, página 6. Então vamos lá. Seguinte, na página 6, a gente tem ali um texto. O que eu vou fazer? Eu vou ler esse texto aqui e aí depois eu vou passar uns exercíciozinhos para vocês. Beleza, gente? Para vocês fazerem com esse texto. Mas primeiro, antes de passar... Não, primeiro eu vou ler, depois eu falo para vocês fazerem isso. Então vamos começar, hein? Então, ó, cada vez que eu falar os nomes ali, gente, eu estou só falando para vocês saberem onde está, tá? Para vocês não se perderem. Então vamos lá. Henry. This snack bar is really fantastic. The sandwiches are terrific. Waiter. Good afternoon. Can I take your order? Pedro. I'm going to have a hamburger and a Coke. Henry. I want a double cheeseburger with French fries and a Coke. I'm starving today. Waiter. Anything else? Any dessert? Pedro. No, thanks. Well, a trip, Henry. Where are you going? E aí tem entre aspas ali, o parênteses, não sei qual a diferença, gente. Tem o to go ali. Por quê? Porque o going, né, do tempo verbal going to, ele já tem o go, né? O going é o verbo go. Então, eles consideram redundância você colocar, né, o going to go. Então, o to go é o único verbo que você não coloca depois do going, quando você quer falar ele. Tá, gente? Para evitar redundância. Mas a pessoa já vai saber pelo contexto que é o to go ali, beleza? Só isso então. Continuando, vou só ler de novo essa parte, né? Where are you going? To the countryside? Nossa, o ênfase não ficou muito bom. Deixa eu colocar o ênfase certo aqui, peraí. To the countryside? Pronto, agora ficou bom. Continuando. Henry. No, to the beach. You know, it's summertime. Pedro. But the weather forecast says it's going to be rainy and windy. You have to take a raincoat. Henry. Oh no, mine is too old and tight. Pedro. Old and tight? How often do you buy new clothes? Henry. Almost never. Então, beleza, gente. Essa daqui é a leitura do texto. Então, ó, o que eu vou pedir para vocês? Ali, naquele retângulo rosa do lado, tem algumas coisinhas para se fazer. Então, tem ali, ó, circule as palavras que você não conhece. Então, gente, vocês vão dar uma lida no texto de novo ali, tá? E eu quero que vocês circulem palavras que vocês não conhecem, mas que também achem importante. Beleza? O texto está falando ali só as que vocês não conhecem, né? Mas eu gostaria que vocês fizessem também as que vocês acham importante, tá? Palavras que vocês acham que vocês devem ter rapidamente decorada para o vocabulário de vocês. Tá bom, gente? Então, por exemplo, às vezes você não vai saber o que é sei lá, deixa eu ver aqui, um forecast. Mas aí você acha que é muito mais importante você saber o que é um want, por exemplo, want ali, ó, do verbo querer. Entendeu? Eu também acho que é muito mais importante você ter que saber um want. Entendeu, gente? Então marquem ali as palavras que vocês consideram também importantes, tá? Que vocês dão um ênfase na aprendizagem delas.
Por quê? Essas palavras vocês vão usar mais frequentemente. Então é bom que vocês as tenham decorado rápido. Entendeu, gente? Não pegar um monte de palavras, senão você vai ter um monte de palavras e você vai acabar não decorando nenhuma ou muito poucas. Tá? Então aprendam com eficiência. Aprendam as importantes primeiro, as que vocês vão usar mais frequentemente. Então, gente, feito isso, eu vou pedir uma coisa para vocês. Eu vou pedir para vocês traduzirem esse texto. Tá? Eu vou pedir para vocês traduzirem esse texto para o português. E eu vou traduzir também. Eu vou fazer uma tradução cultural, tá? Uma tradução cultural que eu digo é o quê? É uma tradução não literal. E esse é o normal de se traduzir, tá, gente? Com traduções culturais. Por que eu falo isso? Porque se você for traduzir literalmente algo de uma língua para outra, às vezes não faz sentido algum. Algum, gente. Às vezes não faz nem um pouco de sentido. Tá? Isso é comum. Por quê? Porque línguas não são feitas só de palavras, elas são feitas de ideias também. Ideias que às vezes sem palavras não fazem tanto sentido. Tá? Então tem muitas coisas que não tem como você simplesmente traduzir do literal. Como por exemplo, tem uma parte aqui do texto, ó. É o Pedro ali na terceira parte. Pedro, I'm going to have a hamburger e blá blá blá. Então nessa parte, ó, se eu fosse traduzir, eu traduziria assim, ó. Eu vou ter um hambúrguer e uma coca. Eu vou ter um hambúrguer e uma coca. Você fala assim num restaurante ou algum lugar que você pede isso, num McDonald's, sei lá. Você fala, eu vou ter. Qual é o seu pedido? Você fala, eu vou ter um hambúrguer e uma coca. A gente pode até falar, eu vou querer, isso é mais comum, né? Mas o eu vou ter já fica um pouquinho mais estranho para o português, entendeu? Então na parte da tradução eu vou traduzir aquilo ali como um eu quero um hambúrguer e uma coca. Por quê? Porque como eu falei, né, uma coisa mais cultural. E alguém pode me dizer, mas dá para entender isso daí, esse eu vou ter. Realmente, nesse daqui até dá. Esse daqui é uma das diferenças não tão grandes. Agora, tem algumas partes que já é bem grande. Quer ver, por exemplo, eu vi um texto esses dias, né, onde tinha a parte do see you. Esse see you aqui em inglês, ele é tipo como um te vejo depois. Te vejo depois. Só que se eu for traduzir literalmente, né, aquilo que eu falei é na ideia, tá? Se eu for traduzir literalmente, o see you fica literalmente vejo você. Então imagina você vai se despedir de alguém, a pessoa olha para você e fala assim, ó, vejo você. Só isso, vejo você. Fica meio esquisito, né? Não é um vejo você mais tarde ou vejo você depois, é só um vejo você. Você vai pensar o que é, pô, beleza, entendi que você está me vendo. Calma aí, tá meio psicopata isso. Entendeu? Então tem essas diferenças. E tem diferenças maiores ainda. Diferenças que você não consegue traduzir. Não consegue traduzir se você botar literalmente. A pessoa que está lendo ali no português não vai entender nada. Nada, nada, nada. Beleza, gente? Então tem essas diferenças. E é por isso que eu falei que eu ia fazer uma tradução cultural. Tá? Que é para vocês, no caso, que são brasileiros, entenderem. Então, quando vocês traduzirem, gente, vocês despausam o vídeo e venham ver minha tradução, tá? Lembrando que vocês não precisam ter feito uma tradução exatamente igual, tá, gente? Porque como desculpa. Como existem sinônimos, né? Você pode acabar traduzindo de uma maneira ligeiramente distinta. Isso não faz com que fique errado. Não só sinônimos, mas algumas maneiras, modos de se expressar uma ideia. Né? Não faça com que fique errado, só faça com que fique ligeiramente distinto. Se no contexto geral for a mesma coisa, tá tudo bem, tá, gente? Não precisa, ou seja, não precisa as traduções de vocês estarem literalmente iguais às minhas, tá bom? Então, pausa aí, faz a tradução
E depois que terminar, despausa e vem ver a tradução que eu vou fazer aqui. Então, gente, vou começar a tradução. Então, ó. Henry. Essa lanchonete é realmente fantástica. Os sanduíches são formidáveis. Então, só lembrando uma coisa aqui, gente. Esse terrific aqui é um falso cognato, tá? Parece o nosso terrível. Só que não é isso que eles estão querendo dizer, tá? Ele está querendo dizer ali que o sanduíche é bom, tá? E aí eu usei o adjetivo formidável para se encaixar ali. Então fiquem atentos que existem no inglês, né, tanto os cognatos quanto os falsos cognatos. E os falsos cognatos às vezes dão um nó no nosso cérebro. Então esse terrific aí, dizendo de novo, ele não é uma coisa ruim, não é um terrível, tá, gente? Na verdade, para eles é alguma coisa boa. Então, prosseguindo aqui. Waiter. Boa tarde. Posso pegar seu pedido? Pedro. Eu vou querer um hambúrguer e uma Coca-Cola. Henry. Eu quero um hambúrguer de queijo duplo, com batatas fritas e uma Coca-Cola. Estou faminto hoje. Waiter. Mais alguma coisa? Alguma sobremesa? Pedro. Não, obrigado. Bom, uma viagem, Harry. Aonde você vai? Para o interior? Harry. Não, para a praia. Você sabe, é verão. Pedro. Mas a previsão do tempo diz que vai chover. E agora, pera aí, gente. Pausa aí. Pausa não. Só pera aí, deixa eu só explicar essa parte. Esse windy, né, com esse Y no final, é o que no inglês? Eles estão transformando a palavra vento em um adjetivo, tá? Então, o que está querendo dizer, se eu fosse traduzir literalmente mesmo, já que a gente tem essa palavra no português, mesmo que ela não seja tão usada, a palavra seria ventoso, tá? Ou ventoso ou ventosa. Seria quando você transforma a palavra vento em uma qualidade, uma característica, um adjetivo, tá? O que ele está querendo dizer mesmo ali é que o dia vai ser chuvoso e vai ter bastante vento. Só que no inglês é bem comum você transformar, né, uma palavra ali num adjetivo. Então eles colocaram windy, né, que como eu falei, seria um dia com bastante vento. Ou, caso você prefira, um dia ventoso. Beleza? Tá bom, então continuando, gente. Vocês entenderam a parte do windy, né? Que é uma coisa que a gente não usa tanto, mas é um... Caso fôssemos traduzir literalmente, seria um ventoso ou ventosa. Mas beleza, traduzam como vocês queiram isso. Um dia com, né, bastante vento ou um dia ventoso. Continuando. Você tem que levar sua capa de chuva. Henry. Ah, não. A minha é muito velha e apertada. Pedro. Velha e apertada? Quão frequentemente você compra novas roupas? Henry. Quase nunca. Então, gente, veja que ali no texto também tem um mine, né? Que é o quê? Aquilo que os gringos usam para substituir, para não ter que falar, por exemplo, my car, né? Eles só usam mine e pronto, é uma palavrinha a menos para eles falarem ali. Então, gente, fiz a tradução aqui. Lembrando que a de vocês não precisa estar literalmente igual, tá? Pode ter algumas diferenças. Eu só quero que no contexto ali esteja parecido, beleza, gente? É só isso mesmo. E agora, a gente vai para o próximo exercício, que é o quê? Eu vou pedir para vocês tentarem vocês lerem esse texto, tá? Vocês têm aí o meu áudio lendo, vocês podem voltar quantas vezes quiserem. E aí eu quero que vocês tentem
vocês fazerem um áudio, tá? E mandarem para mim com vocês fazendo esse texto, falando esse texto, desculpa, em inglês e tentando fazer o sotaque melhor possível. Tá bom, gente? Aí vocês vão mandar para mim, eu vou ouvir o áudio e aí eu vou dando dicas de como vocês vão podendo melhorar o sotaque de vocês ali. Beleza? Então é isso nessa página. Ah, não, tem mais uma coisa. Quando vocês terminarem de gravar o áudio, gente, tem mais ali naquele... Ah, eu falei isso? Não, não falei isso não. Então vou continuar. Naquele retângulo rosa ali no canto esquerdo superior da página 6, a gente tem algumas perguntinhas, além daquela parte de, né, circular as palavras que não sabia, tem algumas perguntinhas sobre o texto. Então, ó, where are they? Onde eles estão? What are they eating? O que eles estão comendo? Where is Henry going to? Para onde que o Henry vai? Is the weather going to be good? Então, o clima vai estar bom? Então, vocês vão fazer o quê? Vocês vão ler ali o texto, basear nele as respostas e vocês vão colocar as respostas em inglês. Beleza, gente? Eu não sei se vai ter espaço para vocês colocarem ali, ou do lado ou embaixo das perguntas, mas caso não tenha espaço ali no retângulo rosa, vocês podem fazer nas páginas à frente ali que deixa entre os capítulos em branco para vocês poderem fazer anotações. Tá bom? Então nessa página 6 é só isso que eu vou pedir. Agora a gente vai para a página 7. Então, gente, o primeiro exercício já da página 7 é sobre as estações. Vai ser bem falado, né, sobre clima, estações nesse capítulo aqui, tá bom? Então a gente tem 4 imagens ali. Por exemplo. Então, gente, a gente tem ali, ó, as imagens, né? A primeira imagem tá o quê? Tá um menininho brincando com folhas carmesim. Então a gente deduz. Bom, era pra eu pedir para vocês colocarem ali, né, na página 7 porque não aparece, né? Só que na imagem que eu tô colocando já tá aparecendo as respostas. Mas vamos prosseguir, né? Então a gente tem ali, ó, na primeira, né, o outono. A primeira imagem é o outono. Em inglês fica ou autumn ou fall. E aí você me pergunta, qual a diferença? A diferença, gente, é que autumn é mais usado na Inglaterra, enquanto fall é mais usado nos Estados Unidos. Ambos foram criados na Inglaterra, tá? Ambas as palavras, mas uma passou a ser mais utilizada em um país, enquanto outra em outro. Então, ó, só dizendo mais uma coisa, né? O autumn nos Estados Unidos passou a ser uma coisa mais arcaica, mais poética, né? Eles passaram a ter essa visão dessa palavra. Enquanto que na Inglaterra é o contrário. Eles acham que fall, na verdade, é algo um pouco mais arcaico, algo mais poético. Então, essa diferença de palavras é mais regional mesmo, tá bom, gente? Vocês podem usar qualquer uma que vocês quiserem. Na segunda imagem já, a gente vê um menininho aí brincando na neve, né? É o inverno, ainda que nós não tenhamos inverno com neve aqui no Brasil. Bom, isso daí seria inverno. Inverno em inglês fica winter, tá? Winter. Agora na terceira imagem, a gente vê um menininho ali brincando na praia. A gente já vê que ele tá, né, sem roupa de frio, roupa cavada. Dá pra gente deduzir que eles estão querendo dizer o quê? Provavelmente o verão, né? E verão em inglês fica summer. Verão, summer. Agora na última imagem, a gente vê uma menininha em um campo florido segurando flores.
dá a entender que provavelmente, né, é a primavera. Primavera em inglês fica spring. Spring. Beleza? Então, de novo, repetir todos de uma vez. A primeira fica ou autumn ou fall, a segunda winter, a terceira summer e a quarta spring. Agora, gente, na página 7 ainda, naquele retângulo amarelo, tem algumas perguntinhas ali que vocês vão responder. Então, ó, what is your favorite season of the year? Why? Qual que é a sua estação favorita do ano? Por quê? Então vocês vão falar em inglês, beleza? A estação favorita do ano para vocês. E vocês vão falar o porquê. Novamente, caso caiba a resposta de vocês aí embaixo ou do lado, vocês podem pôr. Caso não, coloquem naquelas folhas em branco que ficam entre os capítulos, tá, gente? Para que vocês façam anotações. A segunda frase, a segunda pergunta é: is there a pattern? Caralho, falei muito ruim. Vou repetir. Is there a pattern to the seasons? Pronto, ficou melhorzinho. Is there a pattern to the seasons? What is it? Então, ó, tem um padrão para as estações? Qual é ele? Então, esse padrão que está dizendo, por exemplo, é se o verão vai fazer sempre calor, tá? Se o inverno vai sempre fazer frio. Então, vocês vão dizer sobre esses padrões e aí vocês vão colocar quais são, beleza? E aí a última pergunta, que é o what do you do during summertime? E ali na terceira ali, gente, então, ó, what do you do during summertime? O que você faz durante o verão? Tá? Vocês vão colocar então as respostas ali. E quando terminarem, a gente já pode prosseguir para o próximo exercício. Como um exemplo, por exemplo, tá, gente? A terceira poderia ser I usually go to the beach. Tá? Eu normalmente vou para a praia. Tá? Pode ser uma resposta como essa, por exemplo. Então, beleza? Vamos prosseguir então. O próximo exercício, a gente tem o que ali, ó? Write the words in the right place. Então, gente, vocês vão colocar cada uma ali das coisas na coluna que você acha que se encaixa mais, beleza? Então, por exemplo, ali, ó, a primeira parte é ice cream, né? Então, ice cream já colocaram na coluna do summer, do verão. Então, vocês vão fazer nessa base. A segunda, ó, por exemplo, então vocês vão fazendo, vocês façam primeiro, tá? Algumas aqui eu nem vou falar se estaria certo ou errado algum, já que é uma questão de opinião, né? Talvez vai ter alguém que, não sei, vai gostar de usar jaqueta no verão. Pode ter, às vezes é uma questão de opinião, então eu não vou ficar julgando, falar se está certo ou errado. Mas, né, tem algumas coisas que combinam mais ali com cada estação, gente. Tentem fazer isso, então, colocar as que combinam mais. Então, ó, beer, que é o quê? Cerveja. Então, você acha que combina mais com o quê? Verão ou inverno? Aí você vai e coloca ali em inglês, né, na coluna que você acha que combina mais. Depois, red wine, vinho vermelho. Depois, soup, sopa. Depois, salad, salada. Sweater, que é sweater mesmo. Air conditioning, que é ar-condicionado. Bikini, que eu não preciso nem traduzir, né? Mesma coisa. Jacket, que é jaqueta. Boots, que é botas. Cold, frio. E sun, sol. Então, gente, coloquem quais que vocês acham que combinam com qual estação. E
Depois vocês mandam para mim para eu corrigir. Agora, ó, vamos prosseguir já. Opa, não, pera aí que eu tenho um vídeo. Tem um vídeo para mostrar. Então, gente, vou colocar aqui um vídeo sobre as estações, tá? A música sobre as estações em inglês. Here we go. 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 Seasons of the year. 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 Here comes the spring with the rain pouring down. Here comes the spring with the flowers in the ground. Here comes the spring with the rainbow in the sky. Here comes the spring to bring new life. Here comes the spring with the rain pouring down. Here comes the spring with the flowers in the ground. Here comes the spring with the rainbow in the sky. Here comes the spring to bring new life. Here we go. Seasons of the year. 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 Here comes the summer with the heat from the sun. Here comes the summer with the kids having fun. Here comes the summer with the warm breeze. Here comes the summer with the trees so green. Here comes the summer with the heat from the sun. Here comes the summer with the kids having fun. Here comes the summer with the warm breeze. Here comes the summer with the trees so green. Here we go. Seasons of the year. 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 Here comes the fall with the leaves changing color. Here comes the fall with the climate getting cooler. Here comes the fall with the leaves falling down. Here comes the fall with the wind blowing loud. Here comes the fall with the leaves changing color. Here comes the fall with the climate getting cooler. Here comes the fall with the leaves falling down. Here comes the fall with the wind blowing loud. Here we go. Seasons of the year. 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 Here comes the winter with the ice and the snow. Here comes the winter with the freezing cold. Here comes the winter with the days getting shorter. Here comes the winter with the nights getting longer. Here comes the winter with the ice and the snow. Here comes the winter with the freezing cold. Here comes the winter with the days getting shorter. Here comes the winter with the nights getting longer. Here we go. Seasons of the year. 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 Beleza, gente? Então agora
a gente vai prosseguir para começar a falar sobre o clima. Tá? A gente está falando das estações, agora a gente vai falar sobre o clima. Então, na página 8 ali, eu vou passar mais um videozinho sobre o clima, tá? E vocês vão ver que vai ter bastante palavras que são usadas ali no vídeo, que vão ter aqui na página 8, que a gente vai traduzir depois, tá? Eu vou só pegar o vídeo aqui. Então vejam como vocês vão ver bastante palavras que a gente vai acabar vendo na página 8. Mom, do you think it's going to be rainy tonight? Yes, sweetie. I think it will. Because there is thunder and lightning. What do you think, honey? Well, I guess so. Because it was foggy this morning and it's humid. I think we should watch the world weather forecast. That's a great idea. Good evening. Welcome to the World Weather Forecast. Let's take a look at the weather now. It is cold and snowy today in northern Canada. People are staying in their homes for a long winter's day. While in South America, the weather is hot and sunny. Everybody is enjoying their summer holidays. In some parts of Europe, the temperature is cool. It will be very windy, it's like fall. But today in Asia, the weather is cloudy and warm. Everybody wants spring. Tonight in America, the weather is overcast and rain is possible. And that's the world weather forecast for tonight. Brian Landers, reporting. All right, sweetie. Have you heard the news? Yes, Mom. Well, tonight it might rain. Let's go to bed early. Are you sleeping now, honey? No, not really. I am just scared of thunder and lightning. All right, let's go to bed then. Gente, se algum dia vocês verem uma nuvem dentro da casa de vocês igual é nesse vídeo, corram. Então, gente, na página 8, vamos ali para aquela parte azul, aquele quadrado azul, beleza? Então, ó, eu vou traduzir para vocês e vocês vão colocar ali do lado a tradução, tá? Ou embaixo, onde vocês quiserem. Então, vamos começar com a primeira coluna. Então, gente, freezing significa congelante, tá? Na página 8 a gente tá. Então, de novo, freezing significa congelante. Cold significa frio. Cool. Literalmente, gente, o cool significa fresco, tá? Algo fresco, não é gelado, é algo que está fresco, tá? Aí alguém me pergunta, mas cool não significa legal? Sim, também. Eles usam esse termo, cool, para também expressar que alguém é legal. Entendeu? Mas, literalmente, a palavra cool significa fresco. Aí, a que vem em seguida é warm. Warm é morno, sabe? Algo quentinho. Tá? Não é quente, gente. É tipo morno, quentinho, sabe? Próxima palavra, hot. Hot é quente. Tá? Agora, indo para a segunda coluna, wet significa úmido. De novo, wet, úmido. Não, desculpa, gente. Um erro aqui. Acabei me confundindo com a palavra de baixo. Desculpa, por causa da de baixo eu ouvi ela e me confundi. Wet significa molhado, na verdade, tá? Wet significa molhado.
Aí embaixo, humid, essa sim é úmido. Então, de novo, wet, molhado, e humid, úmido. Aí, dry. Dry significa seco. Nice é agradável. E awful é horrível. Awful, horrível. Tá? E aí, gente, a gente chega na terceira coluna. A terceira coluna, vejam que são palavras que já existem antes, mas que vocês provavelmente conhecem algumas, mas que elas acabam tendo um Y no final. Como, por exemplo, a primeira ali, ó. A primeira, tira o Y do final. Vira o quê? Vira storm. Storm. Storm significa tempestade. Agora, quando você coloca esse Y no final, isso se torna um adjetivo. Então, por exemplo, se eu falar a stormy day, eu quero falar que é um dia tempestuoso. Tá? Então eu transformo a palavra tempestade em um adjetivo, uma característica. Então, a stormy day se torna, a tradução é um dia tempestuoso. Tá vendo? Então no inglês fica relativamente fácil em comparação com o português de você transformar essas palavras em um adjetivo. É simples, você simplesmente tem que colocar um Y no final delas e pronto. Elas se tornam um adjetivo. Como rain, essa segunda aí, rain. A gente sabe que rain é chuva. Aí rainy significa chuvoso. Ou seja, a palavra chuva passa a significar chuvoso só por um Y no final. Aí a terceira agora, cloudy. Cloudy significa nublado. Né? Cloud é a palavra para nuvem. Tá? Nublado. Né? Snowy, que vem da palavra snow, neve, é um dia nevoso. É um dia com bastante neve. Sunny, é o que vem da palavra sun, sol, é o que é um dia ensolarado. Windy, né, que eu já tinha falado no outro, vem da palavra vento. Então, como você queira, né? Ou é um dia ou algo com muito vento, ou caso você queira mais literal, né, mais literalmente, seria algo ventoso, né? Ou ventosa. É que fica esquisito porque a gente normalmente não escuta essa palavra, mas ela existe. E aí tem embaixo foggy misty. A foggy e misty é o que? É névoa, né? Transformada em adjetivo. Então fica um dia, por exemplo, um dia enevoado, que fica assim em português, enevoado. Existe uma diferença de tradução, tá, gente? Tanto no misty aqui, quanto no foggy, mas é uma questão de diferença de palavra. Não é uma diferença, assim, de realidade muito grande, tá? Foggy e misty. Olha lá. No inglês, no caso, não vai ter essa diferença tão grande. Tá, nessa primeira aqui, ó, foggy, tá nessa ideia de nebuloso aqui, mas não é nebuloso de névoa, tá, gente, no português. Não é nebuloso de nuvem, desculpa. É nebuloso de névoa, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês fazerem? Eu vou pedir que vocês peguem, tá? Vamos ver. 1, 2, 3, 4, 5. Tá, eu vou pedir que vocês peguem 2 de cada coluna, tá? Vocês vão pegar 2 palavras de cada coluna. E aí vocês vão fazer o quê? Vocês vão fazer
frases, tá? Por exemplo, ó, a freezing, awful, rainy day. Tá? Então eu peguei uma palavra de cada pilar ali, não é pilar o nome, mas esqueci. Mas de cada coluna, pronto, lembrei. Vocês vão pegar uma palavra de cada coluna e aí vocês vão fazer a frase, tá, gente? Então, ó, eu usei freezing da primeira, awful, né? E depois eu usei rainy, se eu não me engano. Então, é um dia congelante, um horrível dia congelante e chuvoso, tá? Ou seja, eu fiz uma frase usando uma palavra de cada uma das colunas. Então é isso que vocês vão fazer também. Só que vocês não... Eu tinha falado, se eu não me engano, 3, né? Só que não. Vocês só precisam fazer 2 frases dessas, tá bom, gente? 2 frases. Então, ó, de novo. Vocês vão pegar uma palavra de cada coluna e aí vocês vão fazer 2 frases, tá? Então a primeira vai usar 3 palavras, a segunda 3 também. Lembrando que não, né, para quem não entendeu, não são só essas 3 palavras, tá? Vocês vão usar mais palavras também, mas é que eu quero que tenham 3 dessas palavras aí específicas, tá? Uma de cada coluna. Então usem como exemplo a que eu fiz, né? A freezing, awful, rainy night. Eu tinha falado day antes, se eu não me engano, mas tanto faz, eu falei noite agora. E vocês usem isso como exemplo para fazer as frases, beleza? Eu fiz ali de um clima ruim, né? Mas vocês podem fazer com um clima bom, caso vocês queiram também, não tem importância alguma, tá? Então esse daqui, gente, vai ser o último exercício de hoje. Ao fazerem ele, mandem ele para mim, tá? Para eu corrigir. E por hoje, a aula é só isso mesmo, gente. Espero que tenham tido uma boa aula. E treinem bastante aquela parte do texto, tá, gente? Escutem bastante, tentem repetir bastante também. Treinem bastante a parte de fala, tá? Que eu sei que é comum que às vezes as pessoas não treinem tanto isso, mas treinem, é essencial, tá? Então por hoje é só isso mesmo, gente. Até a próxima aula, hein?